Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Náutica Pronaval. Hoje iremos falar sobre amarras e seus acessórios, mas como sempre, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e de seguir a Pronaval nas redes sociais e de baixar o áudio que está na descrição do vídeo. Amarras e seus acessórios. Definições. Amarra foi definida no artigo 1153, é constituída por elos com malhete e liga a âncora ao navio, servindo, portanto, para arriá-la, fundeá-la e içá-la. As amarras de pequena bitola, que se empregam nos ancorotes, chamam-se amarretas. As embarcações pequenas podem empregar correntes, cadeia de elos sem malhete, ou cabo de aço ou ainda a combinação dos dois. Malhete e travessão ligando os lados de maior dimensão do elo. Tem por fim: 1. Diminuir a probabilidade de a amarra tomar cocas, 2. Aumentar a resistência, e 3. Impedir a deformação dos elos em serviços. Quartéis da amarra, seções desmontáveis de que se compõe a amarra de um navio. No Brasil e nos Estados Unidos, os quartéis comuns têm 15 braças, uma braça tem 6 pés ingleses e equivale a 1,83 metro. De manilhas e manilhas com cavirão de tipo especial, ligando os quartéis entre si e a âncora. E elos patentes e elos desmontáveis que, nas amarras modernas, substituem as manilhas na ligação dos quartéis. Os mais comuns são o elo quenteiro e o elo C. F. Tornel, peça formada por um olhal, um parafuso com olhal, porca cilíndrica e contrapino. O parafuso constitui um eixo em torno do qual gira o olhal. Permite a amarra girar em relação à âncora. Usa-se um tornel em cada amarra, em posição tal que ele fique sempre fora do cabrestante. Na amarra, o olhal maior deve ficar para ré e o outro olhal para avante, isto é, para o lado da âncora. Bossas da amarra. Funções: as bossas aguentam a amarra pelo seio e são utilizadas para os seguintes fins: 1. Aguentar a amarra quando o navio ficar fundeado, ou quando a âncora estiver no escovém em viagem, a fim de que o esforço não seja exercido sobre o freio do cabrestante. 2. Aguentar a âncora e o quartel do tornel, quando se deseja utilizar a amarra para fins de reboque. 3. Aguentar a amarra, quando se tiver de tirá-la da coroa do cabrestante a fim de colocar outra amarra que se deseja alar pelo cabrestante. 4. Aguentar a amarra quando se tiver de passar o anilho de amarração, artigo 12.41. 5. Aguentar a âncora e o quartel do tornel quando se deseja colocar os quartéis sobre o convés para inspeção e limpeza, artigo 10.18a. 6. Largar o ferro com a máxima rapidez. Manobra feita quando diversos navios devem fundear em formatura, tendo em vista que pelo freio do cabrestante não se pode largar a âncora em movimento instantâneo. B. Bossas de corrente. As bossas atualmente usadas são bossas de corrente. São constituídas por um pedaço de corrente tendo num extremo uma manilha e no outro um gato especial de escape chamado patola. A manilha é passada num olhal do convés e a patola é destinada a segurar a amarra por um dos elos. As bossas de amarra usadas nos navios modernos têm um macaco destinado a ajustá-las bem ao serem passadas na amarra, e para igualar as tensões quando se empregar mais de uma bossa na mesma amarra. Estes macacos devem ser conservados com bastante graxa. Para igualar as tensões, deve-se procurar sentir, pela chave que aperta o macaco, quando ele está suportando a amarra. As bossas são instaladas no convés de modo a ficarem quase em linha com a direção da amarra que servem. O número de bossas depende do tipo de navio em que são utilizadas. Os contratorpedeiros utilizam uma bossa por amarra, com 90% da resistência da amarra. A manobra de passar a bossa na amarra chama-se abossar a amarra. Se bossas de cabo nos navios muito pequenos podem ser usadas bossas de cabo. Este tipo de bossa, muito empregado nos navios antigos, é constituído por um pedaço de cabo de grossa bitola tendo cerca de 2 metros de comprimento. Um dos extremos deste cabo é alceado a um gato com sapatilho ou recebe manilha para ser fixado ao olhal do convés. O outro extremo tem uma pinha de bossa e leva um cabo mais fino que se chama fiel. O fiel abossa a amarra enleando-se nela com voltas redondas e fica com seu chicote abotoado a um dos elos. Aparelho de fundear e suspender. A bita foi definida no artigo 1159, é colocada entre o escovém e o cabrestante,
próximo da linha de trabalho da amarra. Na abita, a amarra pode ser encapelada dando uma volta redonda, que se chama capelo. Nesta volta, a parte da amarra que vai ter a gateira deve ser a de cima. A amarra descansa nas tetas, que são as nervuras salientes da abita. O equipamento dos navios modernos dispensa o uso de abitas. Escovém. Partes do escovém. O escovém serve de passagem para a amarra e de alojamento para a âncora, se esta for de tipo patente. Um escovém consta de gola, parte saliente do costado, feita de aço fundido. Tubo feito de chapa de aço, e beiço, parte que sai do convés, feito de chapa de aço ou então fundido. Os locais da gola e do beiço mais sujeitos a desgaste são revestidos de solda dura. B-tipos. O tipo usual nos navios de guerra é o chamado escovém curto, no qual o comprimento do tubo é pouco maior que o comprimento da haste da âncora. A âncora, quando alojada, não deve ter o anete acima do convés, nem deve ter as patas projetando-se mais alto que o convés, na proa. A vantagem do escovém curto é alojar a âncora bem acima da linha de água, diminuindo a possibilidade do mar de bater nas partes que se projetam para fora do costado, o que, além de outros inconvenientes, faz lançar borrifos d'água sobre o castelo, nas altas velocidades. Alguns navios mercantes de marcha vagarosa usam um tipo de escovém largo, quase vertical. Se posição. O escovém deve sair no convés a uma distância do bico de proa compreendida entre 1,20 e 1,30 do comprimento do navio, a fim de permitir espaço para as manobras de amarração. O tipo usual de escovém curto tem uma inclinação para baixo de cerca de 45 graus com o plano horizontal. Debucha do escovém. Do mesmo modo que a gateira, o escovém tem uma tampa no beiço, a fim de evitar a entrada de água proveniente dos golpes de mar. Esta tampa é retirada para as manobras do ferro. E detalhes de construção. O diâmetro mínimo do tubo do escovém deve ser 8D, sendo D a bitola da amarra. Os raios de curvatura mínimos não devem ter menos de 16D no beiço e 10D na gola. A amarra, quando arriada, deve assentar uniformemente ao longo do escovém. A âncora, quando alojada, deve tocar no navio em 3 pontos pelo menos, e poderá ser ajustada por meio do macaco da boça da amarra. Alguns navios têm um recesso no costado, junto à gola do escovém, para alojar a cruz e as patas, de modo que não haja partes projetadas fora do costado. Este recesso chama-se raposa. Boia de arinque. A definição: boia cônica de pequeno tamanho, empregada para marcar o local em que foi fundeada a âncora. Um dos vértices tem arganel. Um cabo fino de fibra, chamado arinque, é amarrado a este arganel e a âncora. A boia de arinque, além de mostrar a posição do ferro relativamente ao navio, tem importância quando a âncora se perde, mostrando a localização dela. Geralmente a boia de arinque do ferro de B é pintada de verde, e a do ferro de BB é pintada de encarnado. B. Tamanho da boia. O tamanho da boia independe do tamanho da âncora do navio. Como em um cruzador o comprimento do arinque, cabo, é maior do que o de um contratorpedeiro, e porque há mais espaço nos paióis, o cruzador deve receber uma boia de arinque maior. Se comprimento do arinque. O comprimento do arinque depende do fundo em que o navio normalmente fundeia. Como um navio pequeno pode fundear em fundos menores, o comprimento de seu arinque deve ser menor. Um comprimento de arinque de 15 metros é bom para um contratorpedeiro, e de 25 metros satisfatório para um cruzador, nas manobras usuais. Entretanto, como o comprimento do arinque não pode ser menor que o fundo em que se fundeia e não deve ser muito maior que ele, caberá ao mestre do navio escolher o tamanho de cabo mais adequado para o arinque de seu ferro. Aconselhamos um comprimento de arinque igual a 1/3 do fundo da água para permitir as variações de maré e de corrente ou admitir um ligeiro embaraço do cabo, ou para quando o ferro mergulha muito na lama e outras coisas que fazem o fundo real ser maior que o indicado na carta. Entretanto, um arinque comprido demais permite que a boia se afaste muito da posição em que está a âncora. Se o comprimento do arinque é grande demais para o fundo em que se vai fundear, pode-se encurtá-lo dando um catal. De amarração do arinque. O arinque pode ser amarrado à haste ou a um dos braços da âncora, dando-se uma volta de fiel e um cote e abotoando-se o chicote. Algumas vezes as âncoras têm as patas furadas a fim de se passar aí um pedaço de corrente. O arinque é, então,
amarrado a esta corrente, que resiste melhor ao desgaste quando a âncora roça o fundo. A amarração do arinque à boia pode ser igual à da âncora, mas é preferível dar uma volta de fateixa. E, manobra antes de fundear, deve-se ajustar o comprimento do arinque relativamente ao fundo em que se deve fundear, de acordo com o que foi dito no item C acima. Para isto, o encarregado de navegação deverá fornecer ao oficial de manobra na proa, ou ao mestre, a profundidade aproximada do fundeadouro. Ao largar o ferro, lança-se a boia e o arinque na água o mais longe possível do costado. Em ocasião de extrema emergência devido ao mau tempo, e desde que não seja mais fácil ou mais rápido fazer recolher toda a amarra e a âncora, pode o comandante ter de deixá-lo no fundo destalingando a amarra no paiol ou abrindo uma das manilhas de ligação dos quartéis. Nesta manobra é imprescindível a colocação da boia de arinque a fim de, mais tarde, serem recuperadas a âncora e sua amarra.